está feliz aí com Jesus? Amém? Quem continua conectado com o Espírito? É isso que a gente precisa. A palavra de Deus, olha que coisa profunda, a palavra de Deus, os louvores, a oração, nada disso é autossustentável. Palavra de Deus, oração, louvor, são instrumentos poderosos para chegar num último grande objetivo. Um encontro com o seu amado. Um encontro com o seu Deus. Um relacionamento vivo. Sabe, quando Jesus ele veio sobre a terra, ele veio restaurar algo que foi rompido. Um princípio que foi feito lá no Éden. E o princípio do Éden não era o jardim que era bonito. Não eram as árvores, não eram os animais que não eram violentos. O que mais chama a atenção, o grande princípio do Éden, era porque o ser humano andava com Deus e conversava com Ele face a face. Esse é o princípio de todas as coisas. E sabe, tem algo poderoso que a gente quer dividir. Hoje a gente quer dividir essa honra com vocês. Sabe, primeiro te dizer uma coisa, a gente anda com muito temor quando a gente abre a nossa boca aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida. E por 9 meses, pessoal, olha que coisa profética. Por 9 meses, o Senhor nos deu uma direção para ensinar e aprofundar com vocês a nossa identidade de filhos de Deus. Por 9 meses a gente vem pregando sobre paternidade. Por 9 meses o Senhor tem feito algo poderoso, que é restaurar e fortalecer a sua identidade de quem você é. E a gente já vinha quase um mês, mais ou menos, né, André? A gente vinha sentindo no nosso espírito que essa estação estava para se encerrar. A gente estava sentindo no nosso espírito que em algum momento a gente ia começar um novo assunto aqui. Só que aí, sabe, a nossa mente humana, ela é uma situação muito interessante. Então eu assim, e aí, André, o que tu acha? Boa, ele perdeu a oportunidade de falar assim, pouco importa o que tu acha, Filipão. Eu falei, você está sentindo o quê, cara? O que você acha? Para onde a gente vai? O que Deus tem falado? O que está falando contigo? Falou alguma coisa? Aí a gente lembrou que ano passado a gente falou um pouco sobre identidade de filho e depois a gente falou um pouco sobre servos, sobre sacerdócio. Será que é para a gente voltar? E a gente estava assim, vamos ouvir a voz de Deus, o Senhor tem algo poderoso para falar. Sabe, essa expectativa gostosa tem a ver com o Senhor nos ensinando a andar pela fé. Nem todas as respostas eu tenho, mas todas as vezes que eu busco algo nele, eu recebo sempre algo mais poderoso do que uma resposta. Eu recebo a paz e a presença. Quantas vezes eu pergunto coisas para Deus e Ele não me responde o que eu quero ouvir, mas Ele me dá a paz e a presença. E aquilo era tudo que eu precisava. E aí a gente vinha conversando sobre isso e uma coisa muito poderosa me marcou. A gente foi para a mesa lá com o Mark, para a mesa redonda lá em São Paulo. Tivemos um momento, nos submetemos à nossa autoridade. Isso tem marcado a nossa história. Porque quando a gente sentou com ele, e quando o Mark veio aqui, a paternidade começou. E depois, quando nós fomos até ele, algo começou a mudar de novo aqui sobre a nossa cabeça. E aí, no último domingo, quando o André, incomodado pelo Senhor, ele foi levado a pregar sobre o reino de Deus e sobre o link que aquilo fazia com a paternidade, com como é a porta de entrada do reino de Deus. Eu estava ali, o Senhor começou a falar profundamente comigo, depois foi falando profundamente com ele. E a gente percebeu que é chegado o tempo, é chegado o reino de Deus. Sabe, uma pergunta que muitas vezes a gente faz, é, Senhor, por que a gente voltou para esse assunto paternidade? Para onde o Senhor quer nos levar e por que o Senhor falou sobre paternidade? E quando o André estava pregando aqui no domingo,
ele começou a ler umas passagens muito especiais, onde Jesus ele afirma que a porta de entrada do reino de Deus é ser como uma criança. Mas quando ele fala criança, não é qualquer criança. É a criança que carrega a identidade de filho de Deus. Sabe? E aí quando eu perguntei isso para ele, o Senhor falou: eu preparei vocês por esse tempo, para que vocês tivessem uma identidade perfeita, para que vocês pudessem entrar num novo nível de autoridade espiritual. E agora, então, o Senhor entende que nós estamos preparados, porque nós viemos aprendendo a voltar a ser como criança, filhos de Deus. E somente com uma identidade forte de filhos, você é capaz de entrar no reino. Sabe, olha, eu quero ler essa passagem aqui para você. Olha que coisa poderosa. A primeira passagem que eu quero ler é Mateus 3, 1, 2, e eu quero, na verdade, reler, porque foi o que o André está falando com a gente aqui. Mateus 3, 1, 2, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Duas palavras aqui são muito complexas e muitas vezes a gente se perde nelas. A primeira dela é arrependei-vos. O princípio da palavra arrependimento não tem nada a ver com você colocar um bando de cinza na cabeça, rasgar as vestes só e ficar se lamentando pelos seus erros e se sentindo culpado. Arrependimento significa, olha essa tradução aqui da Bíblia Amplificada: mudar o seu eu interior, a sua antiga maneira de pensar, deixar comportamentos passados, viver uma vida digna de uma transformação interior, buscando o propósito de Deus na sua vida. Arrependei-vos o que eu preciso mudar, Senhor, na minha vida, para que eu possa andar mais próximo de você? O que eu preciso transformar aqui dentro para que eu e você sejamos um? E sabe, a segunda coisa que ele fala, Jesus, essa foi a única grande pregação. Esse foi o único grande assunto, digamos assim. Pregar várias coisas ele pregou, mas Jesus veio na terra pregar um único assunto. Ele veio pregar sobre o reino de Deus. E ele fala: porque você tem que se arrepender, porque esse reino está muito próximo de nós. Só que o reino está próximo, você pode interpretar erroneamente como se ele está próximo. Está vindo, sei lá quando. E a tradução, eu amo a tradução em inglês dessa passagem, porque existe um jargão que diz, o reino de Deus está próximo, ele fala, is at hand, ou seja, está ao alcance da minha mão. Ele está tão próximo que eu alcanço com a minha mão. Significa, eu tenho total capacidade, desenvolvendo um relacionamento com ele, de participar desse lugar. O reino de Deus foi feito para mim e para você. E ele está ao alcance da sua mão. Sabe, isso é tão poderoso, né? Que a gente então pode definir. Chegou o tempo, uma nova estação, onde o reino se aproxima. O Senhor vem te preparando como filho, filha amada, para que exatamente com essa configuração, você pudesse ter acesso a um reino que está próximo de se materializar a sua vida e ao alcance da sua mão. E é isso que ele tem te chamado para fazer. Amém? Segui a colinha aqui do pastor. Estão felizes? Obrigado pelo 3 amém aí, né? Acho que tem 3 pessoas felizes aqui. Vou lembrar vocês, acho que alguns não estavam aqui domingo passado. Reino de Deus. Nós estamos falando sobre o quê? O que é o reino de Deus? Olha para a pessoa do seu lado e fala: o que é o reino de Deus, irmão? O que é? O que é o reino de Deus?
Epa, que alguém falou aí. Quem que foi o anjo aí? Ó, que enfim você acertou, hein, Michel? Reino de Deus é o quê? Paz, justiça e o quê? Alegria. Gente, nós estamos falando sobre o reino de Deus. E para nós entendermos esse princípio do reino de Deus, é muito importante vocês, nós aqui entendemos o princípio da paz, justiça e da alegria. E principalmente da alegria eu quero falar. Sabe, porque eu creio que a alegria ela pode mudar o ambiente. Talvez você não tenha paz, talvez você não está com justiça. E talvez por causa disso você está desanimado, está triste. Mas lembre-se, a partir do momento que você invoca o reino de Deus para entrar dentro de você, você está falando, Deus, me traga alegria, mesmo no momento mais difícil. Porque no momento que você recebe essa alegria do Senhor, você vai vir junto com a alegria a paz. Você já viu alguém com muita alegria, sem paz? Meu irmão, essa pessoa que está com muita alegria, chorando de raiva, não está nem pensando no problema dela. Vamos ser sinceros, quantas vezes você está assistindo um YouTube lá, sei lá o quê, um filme de comédia, vamos se dizer. Você está tão envolvido, está dando tanta risada, que você nem lembra que você tem conta para pagar amanhã. Que você nem lembra que você está mal de saúde, que você nem lembra que você está passando, que nem lembra que brigou com o namorado. Não é isso? Por quê? Porque você está feliz. Por que a gente fala muito sobre alegria? Exatamente isso, meu irmão. Quero fazer você lembrar. A alegria é um dos princípios do reino de Deus. Toda vez que nós perguntamos, você está feliz? Nós queremos fazer você lembrar, o reino de Deus está disponível para você. O reino dos céus está disponível para você. Sabe, é tão interessante, a gente está falando sobre isso aqui agora, e o que Deus estava falando muito comigo semana passada e durante essa semana, é sobre o reino de Deus. Então, semana passada a gente estava falando sobre aquilo que Deus começa a fazer em você, Ele vai querer fazer através de você. Ou seja, o povo judeu estava esperando um rei que ia governar sobre eles. Um rei que ia tirar eles do governo ali romano, ia fazer eles livres, ia destruir todo mundo. E eles esperam esse rei até hoje. Só que o problema é que esse rei já veio em forma de cordeiro. Quem lembra da pregação semana passada? Quem que era cordeiro de Deus então? Jesus ele veio para buscar quem? As ovelhas. Quem que eram as ovelhas perdidas? Nós, o Israel de Deus. Você entende? Então Jesus veio com essa função. Eu não consigo entrar mais profundo essa noite, eu convido você a assistir o culto semana passada, para você entender o que a gente está falando hoje. Mas Jesus veio com essa função, Ele veio como um cordeiro de Deus. Por quê? Porque nós como cordeiro, Israel como cordeiro de Deus, vamos se dizer, não conseguiu cumprir aquilo que precisava ser cumprido. Então Jesus se fez como homem, saiu do trono, se fez como homem, saiu do trono, se fez como um cordeiro e cumpriu aquilo, mostrou que Ele poderia cumprir aquilo. E através do cumprimento de Jesus, nós temos livre acesso hoje a não viver mais sobre a lei, mas viver sobre a graça de Deus. Olha para o seu irmão, falei, irmão, você está debaixo da graça. Quem olhou para a graça aí já está. Você está debaixo da graça, meu irmão. Você está debaixo da graça, olha que coisa maravilhosa. Todo sacrifício, todo ritual, toda coisa difícil de se fazer, vou ser sincero para você, Jesus já fez. Sabe o que você precisa fazer hoje? Apenas abrir o seu coração e falar, reina em mim. Apenas você precisa abrir o seu coração e falar, Jesus, vem, reina em meu coração. Sabe, todo o ritual, Ele cumpriu. Mas eu não devo cumprir a lei? Você deve cumprir a lei. Mas Ele resumiu a lei para a gente em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Vocês estão entendendo, amém? Agora presta atenção comigo. Então Jesus veio como ovelha para buscar a ovelha perdida. E a gente estava vendo isso semana passada. E agora eu quero que você preste atenção numa parte da história aqui, que eu vou ler para você rapidinho. Abra aí em João 18. João 18, 34. Melhor, 33. João 18, 33. Vou ler rapidinho isso aqui com vocês. Diz assim, todo mundo achou amém? Podemos ir? Olha, quem achou, dá um amém aí, só para eu ver. Ninguém achou? Quem achou, dá um amém para eu ver.
Quem vai olhar no telão, diz glória a Deus. Diz assim, vamos lá. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram os outros que falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é o que entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é, repita comigo, meu reino não é deste mundo. Vamos lá, gente, repita comigo, meu reino não é deste mundo. Olha que Jesus continua dizendo: se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Repita comigo, meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar o quê? Testemunho da verdade. Ou seja, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade aí? Quem é da verdade aí? Só a graça? Amém. Você é da verdade, pastor? Glória a Deus. Se você é da verdade, você tem que fazer o quê? Ouvir a voz de Deus. Vamos continuar. Pilatos perguntou: o que é verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? O que o povo respondeu? Então todos gritaram novamente: não solte o rei dos judeus, não solte esse cara, mas queremos que você solte Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, ou ladrão. Gente, a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, repita comigo, a voz do povo. Repita, a voz do povo não é a voz de Deus. Vocês estão entendendo? Para quem que Jesus veio? Para as ovelhas perdidas. O que as ovelhas perdidas fizeram? Pilatos está olhando para as ovelhas perdidas, para o povo judeu, e está falando o quê? Eu não achei nele crime nenhum. O que vocês querem que eu faça com ele? Como é a ocasião da Páscoa, eu, como de costume, eu solto um. Vocês me deram ele aqui para... Vocês entregaram ele para mim para que eu possa prender ele. Então, eu vou soltar ele. Pilatos nem havia mencionado o nome de Barrabás aqui, gente. O que o povo falou? Quem que mencionou o nome de Barrabás? As ovelhas. Você está entendendo como a ovelha está tão perdida? E essa ovelha aqui, que está pedindo para soltar Barrabás ao invés de Jesus, essa ovelha aqui que Jesus veio para morrer por eles, estava querendo matar Jesus, estava querendo que ele fosse crucificado. Sabe, não foram os governantes que fizeram isso, mas foram o próprio povo, ao qual Jesus veio entregar a sua vida. Lembra a semana passada que eu falei sobre a história de Israel, sobre os dois reinos, que os dois reinos se corromperam, um recebeu carta de divórcio, o outro reino se afastou do Senhor, mas voltou, mesmo com fingimento, mas voltou. Mas por que ele voltou? Porque através de Judá viria o Messias. Mas a gente entende pela história que os dois reinos estão afastados de Deus. E Jesus veio para resgatar esse reino. Um reino que foi corrompido. Por quê? Porque esse reino, esse governo, ele deu para quem? Para Adão lá no Éden. Só que o homem entregou a autoridade que Deus havia dado para ele, para o diabo. E Deus está começando a fazer uma restauração. E essa restauração não começa de fora para dentro. Essa restauração não começa, através do que você está vendo na sociedade para dentro. Não, essa restauração começa dentro das nossas vidas. E depois que Ele faz algo dentro de nossas vidas, Ele começa a nos usar. Sabe, eu como desde criança eu tenho crescido na igreja, vamos se dizer, eu tenho visto, o que eu mais vejo na igreja é um oba-oba de jovens, com todo respeito com os jovens.
Mas por que eu estou dizendo isso? Porque jovens, não só na igreja, no geral, jovens, meu irmão, quando você é jovem, você quer ganhar o mundo. Vamos lá, vamos ser sinceros, jovem acha que ele revoluciona tudo. Mas por quê? Porque ele tem força, ele tem sonho, ele tem visão, ele tem tudo. Ele está, não, vamos fazer isso, vamos mudar. E você já prestou atenção que jovem, ele tem opinião para tudo. Ele sabe de matemática, ele sabe de economia, ele sabe de política. Ele sabe dar um bisturi para ele e até opera no irmão ali. Aonde você aprendeu? No YouTube, deixa aí. O jovem acha que sabe de tudo. E sabe, uma vez eu escutei do Marco uma palavra muito interessante. Ele pegou e falou para mim, falou, André, eu já vi tantos jovens, ficaram tanto focados em fazer coisas para Jesus, em ficar tipo, não, nós precisamos estudar sobre só os fins dos tempos, nós precisamos evangelizar as nações, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, fazer, e eles esqueceram de ser. E a partir do momento que você e eu esquecemos de ser quem Deus nos chamou para ser, nós não vamos mudar nada. Presta atenção nisso. Você não muda com sua palavra. Jesus, se ele quisesse, Deus, se ele quisesse, ele podia falar assim, acabou, puf. Meu irmão, vamos ser sinceros, Deus tem poder na palavra, não tem não? Tem demais. Mas como é que ele mostrou para a gente que tem que ser feito? Só através da voz, só através da palavra? Não, através de ação. Ele mandou o filho dele para essa terra. O filho dele agiu nessa terra. E através das ações de Jesus Cristo nessa terra, nós somos livres. Eu quero dizer para você, Deus está fazendo algo no seu interior. Deus está fazendo algo dentro de você. Sabe? Então, que durante esses dias, durante essa série, vamos se dizer, nós vamos ter o retiro de carnaval, nós vamos ter... Não, vamos carnaval, hein? Retiro, agora. Vocês gostam de carnaval, né? Vamos ter o retiro de final de ano. Todo retiro é carnaval, né? Então já... Nós vamos ter o retiro de final do ano. Nós vamos estar falando muito sobre esse tema. Mas não é porque a gente quer que você apenas saia curando, saia evangelizando, saia fazendo, saia estudando. Não. Nós queremos que você venha a ser quem Jesus te chamou para ser. Que a partir do momento que você é aquilo que Jesus te chamou para ser, eu quero te dizer, você é uma arma na mão de Deus. Você é poderosamente uma arma na mão do Senhor. Meu irmão, uma coisa eu descobri. É muito legal eu ser quem eu quero ser. É muito legal eu viver os meus sonhos. Mas é muito melhor eu ser quem Ele me chamou para ser. E é muito melhor eu viver os sonhos dEle na minha vida. Amém? Vamos lá. Gente, eu quero então agora começar a alinhar a sua expectativa. Abre aí comigo, Ítala. Marcos 13, 15. Eu quero que você entenda isso. O que isso vai impactar diretamente na sua vida. O Senhor, Ele estava fazendo algo muito profundo e poderoso quando Ele estava terminando de aprofundar a nossa identidade como filho e filha de Deus. O Senhor, Ele estava começando de novo pela, quantas vezes? Milésima vez. Buscar pessoas que estão dispostas a se entregar de verdade e terem as suas próprias vidas mostrando e sendo um motivo para que o reino de Deus expanda e traga expansão e salvação. Mas como o André falou, isso tudo começa aqui dentro. Começa com uma condição. E olha o que está escrito ali, gente. Vamos lá. Então trouxeram algumas crianças, Marcos 10, 13, a Jesus para que as abençoasse. Está ali, irmão? Está certo? Oi, irmã, desculpa aí. Marcos 10, 13, é emoção. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Você está entendendo que estava acontecendo uma situação, nada a ver com o contexto?
Realmente eram só criancinhas que estavam sendo impedidas de receber a imposição de mãos de Jesus. Só que ele aproveita o contexto e libera sabedoria, revelação e verdade. Porque ele vou aproveitar essa situação aqui que vocês criaram e vou dizer um princípio para vocês. Eu aproveito e declaro algo eterno para vocês. O que ele diz? Quem não receber o reino de Deus como um filho, uma filha, com uma identidade de quem tem o pai, como uma criança, jamais vai alcançar esse estado que a gente vai começar a ensinar vocês a partir de agora e que o Senhor quer que vocês vivam. Então eu vou dividir algo com vocês. Então isso começou a queimar no meu coração, turbilhão, o culpado é ele, que pregou aqui. Falei, cara, tu estava em outra dimensão, irmão. Você pegou pesado demais aqui, domingo passado. E aquilo começou a queimar, então acabei fazendo algo muito atípico na segunda-feira. Acabou que eu e Ilana fomos dar uma caminhada, fomos lá para a praia, caminhamos a praia, a gente ia para correr, só conseguimos andar e orar em línguas. E o Senhor começou a falar coisas poderosas. E Ele começou a responder essas coisas. Eu falei, mas por que, Senhor, tanto tempo estudando de paternidade? Porque eu estava preparando a minha igreja para viver um novo momento e uma nova dimensão. E eu falei, qual é essa dimensão? A dimensão do reino de Deus. Prepara a igreja para aprender a viver sobre sinais, poder, maravilhas e milagres. Aí eu falei, nossa, isso é demais. Então aí eu comecei, a gente foi então andando e declarando sobre a igreja, sobre as pessoas, sobre aquilo que o Senhor colocou na nossa casa. E foi tremendo, e o Senhor começou a revelar coisas que estão para acontecer, de passos importantes, de decisões da nossa casa. Quando eu cheguei em casa, eu recebo então 2 ligações, 2 milagres, de pessoas ligando para mim e falando, aconteceu isso na minha vida. E eu falei, o Senhor acabou de falar para mim que a igreja vai viver sobre sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Então tudo que Ele fala, Ele faz, irmão. O que Ele fala, Ele faz. A questão é, será que nós seremos dignos e honraremos o que Ele ministrou para a gente poder viver? Será que a gente vai ser capaz do que Ele quer começar a fazer dentro de nós? E a gente valorizar o que está dentro de nós, para que a gente possa ser um evangelho vivo, andando sobre sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E para que os sinais, prodígios, maravilhas e milagres nunca sejam maior do que o relacionamento com o seu amado, que é o que mais tem de importância na sua vida, cara. Os sinais são tão bons, tão poderosos. Ele até alimenta a sua vida por um tempo. Mas você não tem a noção de que aquele sinal pode ser o start de um relacionamento na vida de alguém que está próximo de você. E a mesma oportunidade que você teve, mais alguém vai ter. Amém? Outra passagem, gente. Mateus 18, 1. Mateus 18, 1. Olha que poderoso. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? O André falou disso também, é briguinha. Igual aquela mamãe, meu filho pode sentar à sua direita. Aquela coisa básica que eu e você fazemos e erramos constantemente. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança, o que ele queria dizer? Eu vesti agora a verdade. Não, ele queria falar sobre a sua identidade. Sobre a identidade de filho, filha de Deus. E ele falou, então chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, como filhos de Deus, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino. Portanto, vamos destrinchar isso aqui. Portanto, aquele que for humilde o suficiente, o que é se humilhar, gente? No
seu dicionário de vida do mundo, se humilhar é se envergonhar, é passar vergonha, é se importar com o que os outros pensam, é se rebaixar, é parecer que alguém está pisando em você. Se humilhar na Bíblia é colocar a sua humildade em ação, ser humilde como estilo de vida. E eu sou humilde quando eu entendo que eu sou 100% dependente dele e não da força do meu próprio braço. Então, se eu me humilhar, se eu entrar humildemente como um filho, como uma filha, totalmente dependente do Pai, Ele vai vir e através da minha vida será lançado sinais, poder, milagres, maravilhas e toda autoridade de reino. Ele estava ensinando isso. Na verdade, quando o Senhor começou aquela série de paternidade lá atrás, Ele já estava olhando para você. Ele falou, eu estou te preparando para o melhor tempo que está por vir. O tempo que a sua vida vai viver sob sinais, poder, maravilha e milagres. Não é para um ou dois aqui dentro. É para todos vocês. É para aqueles que creem. É para aqueles que creem, gente. Eu quero que você creia, mas com grande expectativa, que o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas. E a gente já vinha organizando para as pessoas darem mais testemunho aqui na igreja. E não foi à toa, sabe, que o André, quando pregou domingo passado, a Michele estava dando um testemunho sobrenatural. E não foi à toa que quando a gente começou aqui, a Ju estava dando um testemunho sobrenatural. E não foi à toa que na segunda-feira, 2 milagres bateram na porta do meu telefone. Porque isso vai ser o nosso estilo de vida normal. Sabe por que eu? Por que você? Porque assim o Senhor quis. E depende da nossa fé e da gente crer, porque está escrito. E é a forma como Ele quer lidar e andar com a gente. Sabe, eu nunca tinha parado para ver isso, gente. E por favor, eu não estou fazendo crítica a ninguém, pelo contrário. Cara, eu nunca vi a igreja tão politizada, gente. Todas as vezes que a política chegou na porta de Jesus, Ele falou, eu não tenho nada a ver. E sabe, que bom que a igreja, ou que um líder está tentando se posicionar, porque hoje essa é a força que ele tem. E ele vai ter um resultado disso. Mas a gente, olhando para nós, eu estou falando de mim. Senhor, por que o seu reino parou de ser expresso sobre sinais, prodígios, maravilhas e milagres? Tem que haver um processo de arrependimento dentro de nós. Alguém precisa começar a falar, Jesus, se você estivesse aqui na terra, você ia falar, a minha agenda é outra. Eu tenho alguém para curar. Eu tenho uma vida para transformar. Eu tenho uma pessoa para tocar. Eu tenho alguém para fazer. Você entende isso? A passagem de Pilatos que o André acabou de ler. Quem é você? Ah, se você é rei, se você declarar que você é rei, você é digno de punição. Porque só existe um rei reconhecido e é Roma. Então, se você declarar que é rei, eu tenho motivo para te punir. Ele falou, mas eu não tenho nada a ver com esse tipo de reinado. E eu sou comprometido com a verdade. Não é esse tipo de rei que eu sou. Sabe, e eu vejo o Senhor escolhendo a nossa vida. E a nossa vida, quando eu digo a nossa vida, eu falo sobre a igreja dele. E Ele escolheu a igreja dele para voltar a trazer um reino que é maior do que eu e você, que é maior do que tudo que está sobre essa terra, que é o reino de Deus, que foi prometido. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, do que o Senhor já definiu no céu. Maior do que todas as coisas. Maior do que todas as coisas. Um reino que é batalhado por uma bandeira de amor,
uma bandeira de devoção, uma bandeira de entrega, uma bandeira de fragilidade humana. Fragilidade humana, porque se alguém vier me confrontar, eu falar, eu não tenho nada para te dar, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, irmão. Eu não tenho nada dessa terra para te convencer, mas o que eu tenho eu te dou, e a sua vida vai ser transformada. Você entende isso? E o Senhor separou, e Ele te preparou, Ele te amou, cara. Eu só estou vendo, eu só estou guardando no meu coração, e não é uma nem duas pessoas que têm andado do meu lado e falado assim, eu estou vivendo um momento muito difícil, eu estou vivendo um momento impossível de ser transformado. E eu já estou com grande expectativa, porque há um milagre que está descendo do céu e mais testemunhos que estão por vir. Então agora eu estou mudando a minha forma de pensar. Quando os problemas estão batendo na minha porta, eu estou pensando, pessoas vão experimentar a glória de Deus. O Senhor preparou cenários assustadores para que a glória dele descesse e mostrasse quem é o maior. Quem é o verdadeiro poder? Qual é, sabe? Eu quero te dizer uma coisa. Chegou uma hora que a noiva, lá no Cântico dos Cânticos, ela amadurece, ela fala, tudo que eu quero é o noivo. E ela percebe que uma das formas que o noivo vem, gente, é quando ela sabe que as tribulações dessa terra te obrigam a buscar mais. E você tem um encontro com a presença. E sabe qual que começa a ser a oração mais louca que tem na Bíblia? É a oração da noiva quando ela fala, então venha vento norte, venha vento sul, mas tira de mim o doce aroma que agrada o meu Senhor. Sabe, os ventos da tribulação, os ventos da dificuldade, quando um filho se posiciona, não existe ondas maiores que possam te impedir. Não existem desafios que possam fazer com que você pare. Você fala, é mais um momento que o meu Pai vai vir e vai transformar todas as coisas. Porque de tudo eu tenho dito. Essa foi a grande frase de Davi. De tudo eu tenho dito. E eu tenho vivido muito tempo com o Senhor. Uma coisa eu tenho certeza. Deus nunca vai mendigar o pão, porque o Senhor nunca vai desamparar um filho dele, seja qual for o cenário, seja qual for a situação. Um filho nunca vai ser desamparado, porque você entendeu esse lugar, porque é chegado o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. E sabe, eu quero ler essa frase para você, para a gente poder encerrar. Eu quero ler algo aqui para você, do que é o reino. E sabe o que é o reino? O reino é um estado interior que influencia o seu exterior. O reino é um lugar feito para alcançar pessoas, a começar por você. E não um lugar para te dar posição e nem bens materiais. O reino é um lugar onde Jesus te chama pela voz e pelo nome e fala, vem ser meu discípulo e me segue. E eu nunca mais vou te abandonar. O reino é um lugar onde ele te ensina a você caminhar sobre um estilo de vida sobrenatural, se transformando no seu natural. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Eu quero que você feche seus olhos e fique de pé. Eu quero que você feche seus olhos e fique de pé, porque o Senhor tem tanto cuidado e carinho com a minha vida e com a sua vida. Ele tinha que fazer algo especial, ele não se contentou. No dia de hoje, a presença dele chegou antes.
antes da palavra ser ministrada, porque Ele já tinha uma grande expectativa do que Ele queria derramar na tua vida aqui essa noite. E eu não quero que você fique preso. Cada um tem um tipo de manifestação, sabe? Quando a presença vem. O que mais importa é você saber que você não está sozinho e que você é amado. Que os seus sonhos são importantes para o coração do seu Pai. E que Ele nunca desampara você em nenhum momento, mesmo quando o cenário está trágico. A gente nunca vai deixar e esquecer que nós somos o filhinho e a filhinha amada dEle. Só que quando Ele te dá a identidade de filho, Ele te dá uma arma de defesa. Porque quando o problema vem, você fala: haja o que houver, eu sei quem eu sou. Eu sou um filho, uma filha amada, e ninguém vai me abalar e me tirar desse lugar. Mas quando é chegado o reino de Deus, o Senhor não te dá só uma arma de defesa, Ele te dá armas de ataque, para você implantar, fazer crescer, multiplicar, e para que o poder flua através da sua vida. O Senhor nos ensinou a sermos plantados por Ele, cuidados por Ele, amados por Ele. Mas chegou a hora de você ser transformado por Ele. Ser transformado pelo Reino. Sabe, teve um dia que isso aconteceu e a gente vai um dia falar sobre isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não basta, eu quero te dizer uma coisa. O Senhor fala muitas coisas eternas com a gente. Mas todas as coisas que Deus fala concernentes dessa terra é passível de mudança. E eu vejo às vezes pessoas morrendo porque se apegaram a uma visão. E aquela visão era só um tempo. Só que você ficou tão apegado à tua visão que você está deixando aquela visão te matar. Mas aquilo não era concernente à eternidade. Aquilo era concernente a um tempo. Por isso que a fé vem por ouvir, e se precisar ouvir, que significa um gerúndio, ouvindo. Essa é o estilo de vida. Nós temos que constantemente estar ouvindo a palavra, para que quando o trono de Deus se mova, eu me mova junto e eu não fique para trás. Sabe, um dia, Pedro estava num dos momentos dele mais especiais, ele aprendeu com Jesus. Ele acordou de manhã e ele foi orar. E ele estava orando no terraço. Ele estava buscando a agenda dele com Jesus. Jesus, o que eu vou fazer hoje? E o Senhor dá uma visão para ele. E ali ele vê animais impuros e Jesus fala para ele: mata e come, Pedro. Como assim, Senhor? Nunca. Eu sou judeu. Judeu não pode comer animal impuro. Ele fala: mas agora eu quero. E ele mostra 3 vezes. Pedro começa a entender que estava algo mudando, uma nova direção estava chegando. E depois logo o Senhor fala para ele: vai chegar 2 pessoas aí, que vão te convidar para ir dentro da casa de um gentio. E eu quero que você ore por esse gentio. E quando você orar por ele, eles serão batizados no Espírito Santo. E você vai ver que o evangelho é para todos e não para um povo só. Pedro só pôde viver aquilo porque ele estava ouvindo. E depois ouvindo. E depois ouvindo. E depois ouvindo. E eu quero orar pelos seus ouvidos espirituais essa noite. Senhor, eu declaro e oro para que todos aqui tenham a sensibilidade da Tua presença. Senhor, nós como igreja aceitamos ser movidos na direção que o Teu Espírito se mover por nós. O Senhor nos ensinou a ser filho, filha amada, então nós queremos ser guiados por Ti. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para que sinais, prodígios, maravilhas e milagres fluam através da nossa vida. Te amamos, te amamos, te amamos.